Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou aluno do PPGCA, Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Meu orientador de mestrado é o professor Dr. Marco Vermeister e eu estou aqui para apresentar a vocês quanto ao tema avaliando a especificação das ocorrências e características transversais em software embarcado. Agenda, irei falar sobre a motivação da pesquisa, os trabalhos relacionados, objetivos e contribuições, a física das notações, métricas e modelo de qualidade, experimentos e resultados, limitações, conclusões e trabalhos futuros. Quanto à motivação, a motivação principal desse trabalho é referente à característica transversal. Na verdade, é referente à especificação de seleção de pontos de ocorrências e características transversais. Mas só para contextualizar, uma característica transversal é uma característica que traspassa outra característica no desenvolvimento de software, ferindo um princípio de responsabilidade única de um método de uma função. As características transversais elas podem estar implícitas, inerentes a requisitos, sendo eles funcionais e não funcionais, restrições, sendo elas restrições de tempo, principalmente desenvolvimento de software embarcado, restrições de concorrência, monitoramento de recursos, segurança, confiabilidade, entre outros. A característica transversal, a especificação de seleção de características transversais, na verdade, a especificação de seleção de POCT, na literatura, existem duas abordagens diferentes. Uma abordagem textual, no qual ela especifica essa seleção de POCT em sistemas embarcados através de linguagem de programação, e a outra abordagem é a gráfica ou a visual, no qual essa especificação dessa seleção de POCT é através de notações gráficas ou visuais. Essas duas abordagens elas têm algo em comum, que é o fato delas estenderem linguagens, estenderem técnicas já fundamentadas, como a Java, o ML, C, C++, Python, Lua, entre outras. Diante desse contexto e diante dessa realidade, pode-se dizer que se gera uma certa complexidade para especificar a seleção de POCT em sistemas embarcados. Trabalhos relacionados. Diante disso, na literatura, como falei, existem duas abordagens. Uma é a seleção de POCT através da notação gráfica, outra através da abordagem textual, da notação textual. Né? Diante disso, trouxemos aí da literatura dois exemplos, né, de abordagens gráficas que têm sido explorados durante os últimos anos sobre a questão da especificação de seleção de POCT. Um é a Joint Point Designation Diagram, JPDD, e a TMML. Nessas duas foram encontradas algumas deficiências. Uma delas é que não existe uma semântica precisa quando se trata da especificação de seleção de POCT. A outra é que a OML foi criada para atender e dar suporte ao paradigma orientado a objetos. A outra é que o uso dos símbolos da OML não são de fácil compreensão, pois difere bastante do uso tradicional dos mesmos elementos. E a outra é que os projetistas precisam ter grande experiência em AOSD. Que é o desenvolvimento de software orientado a aspectos. Outros trabalhos propõem também abordagens textuais para especificar a seleção de POCT. Então também existe a abordagem textual, no qual escolhemos aí a Aspect-J e a Trace Match. Essas foram também as abordagens técnicas mais citadas. Também referente às gráficas também foram as mais citadas. Quanto às textuais, são abordagens interessantes, todavia de semântica não trivial. É necessário realmente um esforço adicional para entender a sintaxe, os símbolos e as regras, principalmente as regras para o uso apropriado da técnica ou das técnicas, porque as mesmas elas herdam ou elas estendem ali o paradigma de orientação a aspectos, e dentro desse paradigma existem várias regras e vários símbolos e sintaxe, como point cuts, advice, etc. Objetivos e contribuições. O objetivo principal desse trabalho é avaliar a compreensão da especificação de seleção de POCT em sistemas embarcados, para que com isso
consigamos lidar com o aumento da complexidade associada à quantidade desses requisitos. Por quê? Tendo em vista que existe um aumento cada vez maior da complexidade no desenvolvimento de sistemas embarcados, devido a essa demanda de uma inteligência embarcada nos dispositivos cada vez maiores nos últimos tempos aí, né, nos tempos que vivemos. Dessa forma, avaliar também de forma indireta através da quantificação dos efeitos cognitivos das propriedades de percepção das notações, sendo assim ajudando na resolução de problemas de semântica confusa, né, das deficiências trabalhadas referentes aos trabalhos relacionados e não similaridade com os elementos tradicionais do OML. Contribuições. As contribuições foram a proposição de um novo modelo de qualidade baseado no framework conceitual Physics of Notation, Física das Notações, e a criação de um conjunto de métricas denominado Magic Suite for POM Concepts of Framework, combinadas no modelo proposto. Física das Notações. Falando um pouco sobre a Física das Notações, a Física das Notações foi um trabalho conceitual, né, do Moody, no qual ele engloba 9 princípios baseados na teoria do design que conceituam quanto às técnicas de engenharia de software, as notações visuais de engenharia de software referentes a seus efeitos cognitivos e as suas propriedades de percepção, né? O nosso trabalho usou 5 desses princípios, tá? Esse honeycomb que ele fala, que é a colmeia dos princípios, nós usamos 5 princípios. Esses 5 princípios são os princípios necessários, na verdade, relacionados com o nosso trabalho. No artigo eu discorro bem sobre isso, falo o porquê que eu usei apenas esses 5 princípios, tá? Mas, enfatizando esses 5 princípios, na verdade, nossa avaliação empírica, ela é totalmente feita sob esta ótica, sob a ótica do Physics of Notation, a partir desses 5 princípios. Entrando aí nas métricas no modelo de qualidade, esse é o modelo de qualidade que foi criado sob a ótica, como mencionei, do Physics of Notation, da Física das Notações, em que o propósito é quantificar a eficácia cognitiva. Ela se desmembra em algumas outras características, né, alguns itens, e para citar alguns exemplos, por exemplo, o NS, que é o número de sinógrafos, referente à redundância de símbolos, eu também explico no artigo, o número de homógrafos, que é referente à sobrecarga de símbolos nos elementos, o NVD, que é referente à distância visual para cada elemento, quantos elementos diferentes eu tenho, o NSIE, que é referente aos elementos semanticamente imediatos, aqueles que têm um mnemônico, que eu posso olhar aquele elemento e entender no modelo o que significa devido a um contexto cultural ou outro, né? E os opacos, que são os convencionados, aqueles que foram convencionados arbitrariamente. Os perversos, que são aqueles que eles sujeitam uma coisa, mas na verdade é outra. As variáveis livres, que é o nível de expressão da linguagem, e os símbolos híbridos, que se destacam aí como o número de elementos e o número de expressões lógicas. Fazendo uma ilustração aí dos cálculos das métricas, eu exponho aí 3 técnicas, na verdade, 3 especificações, usando uma especificação, na verdade, de seleção de Pocket, usando 3 técnicas diferentes. Portanto, nessa tabela 1, temos aí uma quantificação dessa especificação em si, e mencionando que o número de expressão lógica ele é igual, na verdade, a todas as técnicas, a todas as especificações. Por quê? Porque a expressão, o critério de seleção, ele é agnóstico, né? Então, ele significa a mesma coisa para cada expressão. A expressão é uma só para as 3 técnicas. Tabela 2. Na tabela 2, nós somamos a técnica, fazemos um somatório, né? Mas aí já envolve todos os 15 POCT, né? Todos os 15 joint points, todos os 15 pontos de ocorrência de características transversais em sistemas embarcados de 3 casos de estudo de mundo real. Desculpa. E os valores representam a soma dos valores individuais de cada métrica, para cada especificação, com exceção do valor da LVE, que é calculado como um valor médio. A LVE, sendo ele calculado como um valor médio, porque se a gente quantificar, somasse ele
ele ia saturar o número de elementos. E não é essa a intenção. A intenção é ver quanto a expressão visual, como ele consegue aquele elemento exprimir visualmente, usando ali alguns atributos de expressão visual, como forma, cor, etc. Ainda nos experimentos e resultados, tem a tabela 3, que é uma tabela bem interessante aí do artigo, que mostra aí a relação entre razões, né? Então, por que o número de expressões lógicas é igual? Porque já mencionei que ele é um valor agnóstico, né? Então, ele significa uma expressão agnóstica, um critério de seleção agnóstico para todas as especificações. E diante disso, conseguimos dividir, por exemplo, o número de elementos com NLE e criar razões, criar taxas. E através dessas taxas, conseguimos exprimir, conseguimos quantificar, né, e ter uma avaliação empírica de quão eficaz cognitivamente ou perceptualmente é cada técnica, cada notação, independente se é textual ou gráfica. Limitações quanto à experiência, a experiência de que ler as especificações, no caso dos autores desse trabalho, mas creio que esse risco é atenuado devido ao modelo de qualidade proposto e os resultados experimentais serem baseados na perspectiva do framework POM. Qualidade, os autores pelo fato de nós termos criado, né, as especificações, poderia ter um problema, resultar em impactar na qualidade, mas os autores possuem bastante experiência nos temas mencionados. Generalidade, quanto aos resultados, uma vez que estão limitados aos 3 casos de estudos do domínio de sistemas embarcados, né? Mas, quanto a isso, o escopo da especificação de seleção de POCT e a variedade de tipos das ocorrências usadas nos experimentos nos permite acreditar que resultados semelhantes serão obtidos em outros domínios de aplicação. Então, realmente, o escopo desse domínio foi o embarcado, né? Mas não quer dizer que a aplicação possa ser para outro domínio, né? No caso, o desenvolvimento de software genérico. Conclusões. Até onde sabemos, esse trabalho é o primeiro a avaliar anotações distintas para a seleção de POCT, seguindo as premissas do framework POM. Nenhum outro estudo empírico apresentado no estado da arte da engenharia de software analisa as propriedades perceptivas de notações relacionadas à OSD, que é o desenvolvimento de software orientado a aspectos. Nenhum outro. Os resultados experimentais mostraram evidências empíricas de que a especificação gráfica da seleção de POCT apresenta baixo discernimento na eficácia cognitiva das representações visuais. Sim. O nível de expressividade das notações gráficas avaliadas se apresentou muito baixo, próximo de uma notação textual. Isso daí é interessante porque a expressividade de uma notação que era para ser altamente boa, né, uma notação gráfica, ela se mostrou muito baixa, né, próximo da notação visual. Você tem um exemplo da JPDD que a expressividade é 1, quer dizer, ele só usa a forma para expressar os elementos. Então, isso também é uma das questões que entra em acordo com o Moody, né? O Moody fala que a maioria das expressões, na verdade, das notações gráficas dentro da engenharia de software, elas têm uma pobreza quanto à expressividade, quanto à sua expressividade. JPDD e TMUL não se beneficiam das vantagens esperadas de uma linguagem visual. Outra conclusão. Trabalhos futuros. Um dos trabalhos futuros é avaliar outras notações gráficas e textuais para especificar a seleção de POCT mais complexos, por exemplo, sistema de manufatura inteligente, sistemas de medição inteligente de energia, aplicações da indústria 4.0. E a outra é criar uma nova técnica para a especificação de seleção de POCT através de um modelo que inclui os elementos textuais e gráficos, no caso é o Dual Code, visando aumentar a eficácia cognitiva de suas propriedades de percepção. Esse é um trabalho futuro, né, um trabalho aí da minha dissertação de mestrado, que é realmente criar essa nova técnica de especificação de seleção de POCT para sistemas embarcados através desse Dual Code, através de inserir dentro do modelo computacional tanto elementos textuais e gráficos, onde esses elementos textuais eles enfatizam o que o elemento gráfico está sugerindo, através também e depois avaliando aí sobre a ótica da física das notações, visando aí aumentar a eficácia cognitiva de suas propriedades de percepção, da propriedade de percepção da nossa técnica também. Esse é um dos trabalhos
futuros. Muito obrigado. E agora eu abro aqui para perguntas. Agradeço muito a atenção dos senhores.